abençoada, ou uma tribulação abençoada, não sei. Eva chegou diante de Deus um dia, lá diante de Adão, com uma fruta diferente. Ele falou: tu quer dar uma mordida nisso aqui? É. Mas esse aí não é o fruto de lá? É. Mas minha filha, a gente não pode, mas Adão estava apaixonado por ela. Um homem apaixonado faz besteira, viu, irmão? Só o sangue do cordeiro. Já não existe quase isso, né? Ele olhou para a fruta e deu a mordida também. Quando ele deu a mordida, ele sentiu o elo entre ele e Deus ser quebrado. A primeira manifestação de espiritismo baixo na Bíblia: Satanás entra no corpo de uma serpente, e a serpente agora engana a Eva, que engana Deus, que engana, melhor dizendo, que engana Eva, que engana Adão, e Adão depois vai tentar enganar Deus. Adão está lá um belo dia, lá naquele lugarzinho de sempre, a xícara já estava lá posta com chá, o bule estava lá do lado, mas quando Adão percebeu que Deus estava chegando, ele se escondeu entre as árvores. E quando ele se esconde, Deus vem alegre, sorrindo, pisando na mata virgem do Éden. E quando o Senhor chega naquele lugar, Adão não estava lá. Pela primeira vez em anos, Deus percebeu que o seu filho não estava ali. E Deus, que é sapiente, que tem todo o conhecimento, já anteviu o que havia acontecido. O coração de Deus fora rasgado. Deus sentiu uma punhalada no coração, como aquela que ele sentiu no céu, quando Lúcifer o traiu. E agora Deus poderia ter feito inúmeras coisas ali. Deus poderia ter destruído aquele lugar. Deus poderia ter dito que nada mais apareça, tudo desapareça. Deus poderia ter feito isso. Deus poderia ter rogado uma praga de maldição, de enfermidade em cima de Adão, mas Deus não fez isso. A minha Bíblia ensina que quando alguém comete algum erro, essa pessoa deve procurar aquele a quem ela ofendeu. No princípio foi diferente. Adão estava escondido e Deus, quando observou que Adão estava entristecido, porque eu aprendi com Deus que Deus não fica triste com o ser humano quando o ser humano peca, porque o ser humano infringe a lei, não. Deus fica triste com o ser humano quando o ser humano peca, porque Deus sabe que o ser humano é filho. E quando nós pecamos, nós contraímos tristeza para a nossa vida. Se colocarmos a lei e o homem diante de Deus e dissermos: Deus, quem é que tu prefere aqui, esta lei com seus mandamentos e tudo mais, ou o maníaco do parque, assassino e tudo mais? Deus vai olhar para os dois e Deus vai ficar com o maníaco do parque, porque Deus pensa que ele é filho dele, é criatura dele e precisa de uma oportunidade de perdão. Naquele momento Deus sai no meio da selva gritando: Adão, onde tu estás? E de repente tu traz uma folhagem, sai Adão todo entristecido, jururu, olho lacrimejando. Junto com ele está Eva. E o Senhor tristinho, olhando para os dois, percebeu a maior miséria que havia acontecido neles. Adão conta o que aconteceu: foi a mulher que tu me destes. A Eva aponta o dedo para a serpente: foi a serpente miserável que apareceu. A serpente vai apontar o dedo para o diabo já tinha sumido lá. Deus podia ter feito muitas coisas, mas Deus provou o seu amor à humanidade ali. Deus foi lá, pegou um cordeiro, matou o cordeiro, arrancou a pele, vestiu Adão e Eva, demonstrando ali o que aconteceria na cruz, quando o seu filho, cordeiro vivo que foi imolado, trouxe vida e revestimento para nós que estávamos sem vida e sem paz. Ali começa a saga que eu quero aqui começar a pregar. Naquele momento, quando Adão infringiu as leis, quando Adão pecou, quando Adão deu ouvido à voz do inimigo, Adão perdeu ali a sensibilidade de ouvir Deus e de falar com Deus como antes ele falava. Naquele momento Adão entristeceu o Espírito Santo que estava dentro dele. E se tu começares a discorrer a Bíblia, tu vais chegar no capítulo 6 de Gênesis e vai ver Deus olhando para a estirpe que veio de Adão. Logo da linhagem de Adão veio um homicida, e depois o homem começou a se transformar em mal, em coisas horríveis, começaram a fazer e cometer pecados. E sabe o que foi que Deus fez? Deus encontrou um justo descendente de Adão e disse a ele: Noé, faz para ti uma arca, para ti e para a tua família, porque eu vou destruir essa terra. E tem mais: o meu Espírito não estará mais com o homem, o meu
meu espírito não contenderá mais com o homem. E aqui eu encontro a pior maldição que pode acontecer na vida de alguém, é quando o Espírito Santo é arrancado da vida dele. Se você começar a estudar a Bíblia depois de Gênesis capítulo 6, tu vai ver a estirpe de ser humano que veio sobre a terra. A Bíblia fala de alguns que eram poderosos, que eram diferentes, como Nimrod. A Bíblia chama ele de poderoso caçador. Não que a Bíblia está dizendo que Nimrod era um homem poderoso diante de Deus, mas a palavra poderoso ali diz um homem terrível, sanguinário. A história diz que Nimrod matou o pai, casou com a mãe, com ela teve filhos. Era a estirpe de homem que nascera depois disso. Assassinato era comum. O homem começou a desenhar para si outros deuses, começou a adorar lua, sol, começou a adorar pedra. Um homem sem o Espírito Santo de Deus, ele fica completamente cego e perde a noção do que é a realidade, perde a noção de quem é Deus. Existem dois tipos de crentes dentro desta igreja nesta noite. Existem os que têm o Espírito Santo do Senhor e os que ainda não têm o Espírito Santo do Senhor. Os que têm o Espírito Santo do Senhor e o conhecem, fazem a diferença na terra. E aqueles que não têm, vivem uma vida abaixo da mediocridade da humanidade. São crentes que vêm para a igreja de segunda a segunda, mas nunca encontramos diferença na vida dele, nem conversão na vida dele, nem adoração na boca dele. São pessoas que são formalistas demais, conhecem a Bíblia, têm de tudo da Bíblia, mas não têm experiência com Deus. Por isso vem para o culto e não sente nada, não sente um arrepio na espinha sequer, não consegue ter os olhos lacrimejados, e estão aqui porque não tem outro lugar melhor para ir. São pessoas que não conhecem o Espírito do Senhor, conhecem o Espírito Santo apenas como teoria, leram sobre ele, viram alguma manifestação, mas nunca sentiram nada nele. Hoje, em nome de Cristo Jesus, você precisa conhecer o promotor do avivamento de perto. Nada de teoria, nada de viver de experiências alheias. Você precisa entrar hoje em contato com ele, precisa sair daqui de mãos dadas com ele, precisa sair daqui ouvindo a voz dele, precisa sair daqui sentindo um toque no coração por intermédio dele. Mas vamos lá. O homem estava agora à mercê do inferno inteiro, e Deus lá dos altos céus não perdeu o controle. Deus observava o homem. Só que o homem sem o Espírito Santo, ele era como uma tartaruga de pés para cima, faz muito movimento, mas nunca sai do lugar. E o Senhor foi observando que o homem foi ficando ruim, foi ficando maligno, foi ficando com o coração como de pedra. O homem achou que podia agora até mesmo enganar a Deus, que era o pensamento de Nimrod: vamos construir uma torre, porque se Deus destruir a terra de novo com água, e ficaremos lá no cume, e quero ver a água chegar até lá em cima. Eram os homens que nasceram uma linhagem sem a presença do Espírito Santo. E quando Deus observa a humanidade e vê alguém sem o Espírito Santo, o coração do Senhor se entristece. Deus estava olhando para a terra. Ele tirou Ló de Sodoma e Gomorra. Nós queremos um avivamento, e nossas casas estão cheias de coisas dedicadas ao diabo. Então perguntamos: por que os filhos estão rebeldes? Por que não querem vir à escola dominical? Por que estão enfermos? Porque são mensagens subliminares. Eu gostaria que o tempo me desse nessa noite para explicar algumas coisas para você. Olha esse Nintendo que eu trouxe dos Estados Unidos para você ver. É novinho, é um CD, está Satanás na capa. Sabe como é que se diz esse Nintendo, esse videogame? Sabe o que diz aqui atrás? How is hell? Como é o inferno? Sabe o que está escrito aqui atrás? Sente-se e relaxa-te, deixe as legiões te possuir, e você descobrirá os secretos daqueles que foram antes que você ao inferno e como chegar lá. Se chama Doom Number 2, destruição número 2. O diabo não está brincando contigo. Veja esse outro aqui, esse é novinho, saiu faz 3 semanas nos Estados Unidos, se chama Diabo. Está Satanás na capa, você não pode ver, está negro, aqui estão os seus olhos. Você sabe o que diz aqui nesse Nintendo? Olha o que diz nesse Nintendo: você irá parar no labirinto com monstros e diabos, você jamais sairá de lá. Você entrará em um mundo onde você será consumido pelo fogo e comido pelos vermes. Bem-vindo ao inferno. Eu sou o seu senhor, the devil. Sou o seu senhor, o diabo. It's a Nintendo. 123 companhias que produzem Nintendos, como Genesis Company, são satanistas.
Todo mundo prega mensagens tremendas. Eu já ouvi pregadores pregar mensagens tremendas no mundo inteiro. Quem se preocupa com as crianças? Quem? Veja esse outro jogo, Doom number 2. Veja Satanás na capa. Ele está levando as almas ao inferno. Está fogo, as almas chegando ao inferno. Veja o que diz aqui atrás, está em inglês, eu vou te traduzir. Diz: In your hot little hands you hold the biggest, baddest doom ever. Nas suas mãos pequenas você tem o Nintendo mais mau e perverso, inferno na terra. De esta vez, the entire forces of hell, todas as forças do inferno sairão sobre a terra. Escute: To understand this game, you must descend into the stage and depths of hell itself. Para você entender este jogo de Nintendo, você terá que descer às mais profundezas do inferno para entender este jogo. Doom number 2. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite. Eu estava alcançando o mundo inteiro e eu estava perdendo os meus filhos. Porque a meta do diabo é que quando ele não consegue destruir você, ele vai tocar o que você mais ama depois de Deus. São seus filhos, a sua esposa e a sua família. E vou dar um conselho nessa noite em nome de Jesus. Eu quero que a sua casa seja livre. Eu quero que os seus filhos sejam livres. Eu quero que os seus filhos sejam homens e mulheres de Deus no dia de amanhã. Eu somente trouxe muito poucos destes vídeos, está em espanhol. Eu trouxe para que você ouvisse a mensagem. Há o volume 1 e o volume 2. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, my friend. A Bíblia diz: meu povo se perde por falta de conhecimento. Você está dormindo e eu estou investigando, buscando, chamando por telefone, mandando fax, porque nós estamos morrendo por falta de conhecimento. Vamos dizer como Josué nesta noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dê um aplauso a Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. A Ele a honra, a glória, o louvor para sempre. O mundo está perdido. Ouça a voz de Deus nessa noite. Missões é o assunto mais empolgante na Escritura. Tudo que Deus faz, Ele faz através de missões. Escute. O Dr. Oswald Smith, pregando no Congresso Mundial de Evangelismo com Billy Graham em Berlim em 62, disse: se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro em missões, e o desejo de Deus é que todo homem o conheça, e o grande propósito do Senhor é que toda a terra venha ao seu conhecimento, e você, referindo-se ele à igreja, não está interessado em evangelismo e missões, há uma grande probabilidade que você nunca tenha nascido de novo ainda. Evangelismo e missões é o mais grande. Nesse instante que eu lhe estou falando aqui, agora, nesse instante, agora mesmo, há um ano atrás e hoje, nasceram 62 milhões de pessoas. Para alcançar os 62 milhões de pessoas, fora os 5 bilhões que estão perdidos no mundo inteiro, somente para alcançar as 62 milhões de pessoas, nós temos que ganhar para Jesus cada dia 187 mil pessoas para Jesus, e 128 cada minuto nos próximos 110 anos, para alcançar a população inteira. O mundo está perdido. As grandes capitais do mundo estão perdidas. No mundo inteiro há 56 mil missionários. Se cada missionário fosse ganhar para Jesus as pessoas que eu lhe vou dizer, ele levaria o tempo que eu lhe vou dizer.
5 bilhões de pessoas. Cada missionário deve alcançar para Jesus 254 milhões de pessoas. Se você quer dividir América do Norte, Central e do Sul, África do Norte, Central e do Sul, Oceania, Austrália e a Europa, você vai encontrar que cada missionário deve ganhar 8 milhões e 928 mil pessoas para Jesus diariamente, até que o mundo inteiro conheça Jesus. Ainda há 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome Jesus. Nunca. Morrem diariamente, cada dia, 119 mil pessoas, 4.980 por hora e 165 por minuto, e 97% delas vão ao inferno. Existem 16.810 povos étnicos e sociais que estão perdidos, que nunca ouviram o nome de Jesus. Somente na Ásia Meridional e África Central são 880 milhões de pessoas. 96% do mundo inteiro está nas mãos do diabo. 96%. No primeiro dia que eu fui dar a classe na Universidade William Carey, na Pasadena, o assistente do Dr. Ralph Winter, que é um grande missiologista, ele pediu a palavra e disse: Dr. Urião, você me dá uma oportunidade? Claro, a universidade é sua. Ele foi introduzido para eu dar a classe. Escute o que ele disse. Ele disse, ele é um americano com o cabelo loiro e os olhos azuis, e ele disse para toda a classe: eu estava orando, disse ele, eu estava orando, e eu disse ao Senhor: como alcançaremos o mundo inteiro? E o Senhor lhe disse: nós quem? E ele disse: nós, os americanos. E Deus lhe disse: sua oração é egoísta, para de orar porque eu não vou ouvi-la. Ele disse: Senhor, você sabe que o mundo não pode ser alcançado sem nós. Deus disse: sim pode ser. E Deus disse a ele: o seu tempo terminou. Ele disse: Senhor, é impossível. Deus lhe disse 2 vezes: o seu tempo terminou. Olhe para os hispanos dos Estados Unidos e da América Latina. Ore e olhe para os hispanos em todos os Estados Unidos e América Latina e o mundo inteiro, incluindo o Brasil da fala portuguesa. Veja toda a América Latina, porque não são vocês que terminarão a tarefa da grande comissão mundial, são os hispanos e os da fala portuguesa que alcançarão este mundo para mim. Eles terminarão a tarefa da grande comissão mundial. Sabe quem são? É você e sou eu. São os hispanos dos Estados Unidos e da América Latina. A América Latina está em chamas. Por isso o amigo de Roma veio em 5 anos 4 vezes na América Latina, porque ele sabe que o seu tempo terminou. Nós vamos alcançar este mundo para Jesus. Os cavalos ainda estão correndo no hipódromo, ainda não terminou a corrida. Poderá faltar uma volta, mas ainda nós não terminamos a última volta. Você vai à Índia e você vai encontrar 330 milhões de deuses em Índia. Você está pregando em Madras ou em Bombay, alguém chega a você e diz: no nome de qual Deus você está pregando? No nome de Jesus. Ah, não conhecemos, não precisamos nenhum mais Deus, já temos 330 milhões deles aqui. Você vai em Papua Nova Guiné e às 4 da tarde o céu, cada sexta-feira às 4 da tarde, o céu se torna verde, azul e amarelo. Às 4 da tarde, a nação inteira de Papua Nova Guiné está adorando ao diabo às 4 horas da tarde, cada sexta-feira. No quarto do seu hotel, as suas entranhas se comovem. O próprio diabo vem para matar você. A força das trevas é tão grande, e você olha desde o 13º andar do seu hotel, e o céu está vermelho, está amarelo, está verde. Se estão queimando incenso a Buda, a Confúcio, a Hare Krishna, ao diabo. E Deus vem e diz a você: estou buscando alguém para chorar comigo.
Estou buscando alguém para sentir o que eu sinto. Estou buscando alguém para velar comigo, nem que seja uma hora só. 70 milhões de africanos não conhecem a Deus. Jamais ouviram uma vez só o nome Jesus, nenhuma. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Jesus viu a um homem. A tradição diz que havia 220 cobradores de impostos, 110 à mão esquerda e 110 na mão direita, na rua, na estrada que ia a Cafarnaum. Dos 220, Jesus viu aquele homem. De todo o Brasil inteiro, Jesus viu você. Ele olhou você. Ele escolheu você. Então aparece aqui uma citação do livro de Hebreus, capítulo 12, e versículo 22. Veja que o texto diz assim: nem sempre podemos vê-los. Quase sempre ele aparece em forma visível. Um exemplo que eu vou citar rapidamente para os irmãos é quando Abraão estava à porta da sua casa, apareceram 3 homens. E ele, incontinente, foi em busca destes homens e convidou-os para entrar em sua casa. E na conversa, então, ele descobriu que não eram homens normais, eram anjos. E um deles era categorizado a quem ele chamava Senhor, que nos dá a entender que parecia que fosse o próprio Deus que estava ali presente com mais 2 anjos. Então aquela história ali mostra. Agora, aqui no texto que nós mencionamos, temos uma razão muito clara porque a situação em que esses anjos foram vistos. Diz assim o capítulo 12 de Hebreus, versículo 22. Mas chegastes ao monte de Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Você não entrou nessa cidade ainda. Nenhum de nós. Porque se tivéssemos entrado, estávamos mortos, né? Corpo sepultado, o Espírito lá com Cristo Jesus. Quer ver o versículo seguinte? A universal Assembleia Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então saiba isso, irmão. Um cristão, quando falece, o espírito dele se retira e tem uma direção certa. O que ficam fazendo esses anjos lá no céu? Estão lá glorificando a Deus e uma vida felicíssima, muito diferente da que nós, por melhor que tenhamos vivido, pudéssemos comparar. Mas você lê também em 1 Coríntios 4,14, e quando Jesus vem para arrebatar a sua igreja, ele trouxe com ele os espíritos dos que dormiram. Dormir emprega seu corpo, o corpo dorme. Corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E assim, dentre esses que estavam lá no céu, parte deles já ressuscitou, estão em corpos glorificados. Deixa eu ler o texto aqui para ficar claro aos irmãos. Porque se cremos, 1 Tessalonicenses 4,14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem. Esses que em Jesus dormem são aqueles que nós mostramos no livro de Hebreus, capítulo 12, 23. O corpo está dormindo, o espírito está vivo, Cristo traz com ele
o espírito dessas pessoas que agora vão juntar aos corpos. Eu fui dessa classe. Em quinto lugar, um falou para o outro assim: é esse aí que é o Abílio Santana. O outro fez: pior que é. O outro fez: como quem diz, estragou o Congresso. Aquilo me doeu na alma. Na alma. Eu me lembro que eu olhei para a minha esquerda assim, tinha uma irmã que tinha colocado o seu ombro na parede, era na igreja, na parede, jogou o pescoço por cima e roncou à vontade. Lógico, pregador, contador de história, é babá, bota o povo para dormir. E eu tô lá, enchendo linguiça e acabou. Sabe aquele negócio como Deus chega assim e diz: ô, o senhor já falou demais, eu posso falar um pouquinho agora? Posso falar um pouquinho agora? O senhor deixa eu me apresentar, porque até agora só o senhor Santares, posso falar? Como aquele negócio diz: pois não, Jesus. Amados, em menos de 5 minutos, entrou uma glória casa dentro. A perna já sacudia, o púlpito já tinha tomado algumas tapas, saiu língua estranha, a igreja incendiou. Aquela irmã que estava acordada tomou um susto, assim como quem disse: foi que houve? Aconteceu alguma coisa? De repente eu ouvi um barulho tremendo da tribuna, gente sacudindo cadeira, e quando eu ouvi o barulho no púlpito, foi que eu vi me lembrar de Sua Excelência, o Senhor Meritíssimo Juiz de Direito. Foi aí. Por isso que você precisa ir à igreja domingo de manhã, precisa ir domingo à noite, precisa ir à igreja quarta-feira, precisa estar na escola dominical, precisa ir às reuniões para ser lavado. Você entende o que estou falando? Você diz: eu posso vencer, mas o mundo está mais sujo do que nunca, está mais corrompido do que nunca, está mais pervertido do que nunca. A televisão está cuspindo sujeira nos lares. Imundície, esgoto espiritual, sujeira. Entende o que eu estou dizendo? Pegou a ideia? A outra lição era de serviço. Era a grande lição. Humildade. Se há uma coisa que Deus não aguenta, é o orgulho religioso, sujo e podre. E nós, os pentecostais, somos tão culpados como os demais, deveríamos envergonhar-nos disso. Pensamos porque temos o Espírito Santo, falamos em línguas, deixamos o cabelo crescer e fazemos isso e aquilo, somos alguma coisa. Está ouvindo? Quem lhes disse que estavam nus? Como notaram isso? O pecado afeta a vida intelectual do homem, e por isso você não pode ir a Cristo exclusivamente através do seu intelecto. Não pode ir a Deus através da mente. Você pode, pelo raciocínio, deduzir que existe um Deus em algum lugar, mas não pode chegar a Deus só pela sabedoria, a Bíblia nos diz, ou pelo conhecimento. Porque o pecado afetou sua mente. Por isso sua mente precisa ser transformada por Cristo. E outra coisa que ele afeta é sua vida religiosa. Ele limita sua comunhão com Deus. O pecado causa separação entre você e Deus. E você está separado de Deus. E essa separação é chamada pela Bíblia de inferno. Separação de Deus nesta vida e na vida futura. Por causa do pecado. E todos somos culpados e sofremos o castigo resultante do pecado. Deus não planejou dessa forma, Ele não criou o mundo para ser assim. Temos guerras e temos prisões e temos todo tipo de coisas por causa do pecado. Pegue o seu jornal todos os dias e verá pecado, pecado, pecado por todo lado. E ele também afeta a vida sexual, pois a cobiça veio como resultado do pecado na vida do homem e da mulher. E Jesus disse que se você cobiçar uma outra pessoa em seu coração, então
já cometeu pecado. Pois aquele que olha para uma mulher com intenção impura, agora você pode olhar para ela, admirando-a, mas intenção impura significa que você iria para a cama com ela, se tivesse oportunidade. Se a oportunidade se apresentasse, é aí que olhar se torna pecado. Sim, o pecado afetou a nossa vida sexual. Também a afetou num outro sentido, que você nunca conhecerá o verdadeiro prazer e gozo e vibração do ato sexual, até que conheça a Cristo. Aceitando a Cristo, Ele lhe dará uma nova dimensão nessa área de sua vida que você jamais imaginou que existisse e da qual aqueles que não têm a Cristo nada sabem. Há uma diferença entre amor e lascívia. Existem 3 palavras gregas e o melhor livro que já li sobre este assunto é de C.S. Lewis, o grande escritor e professor inglês. Eros, que é o amor sensual. Filéu, o amor que une amigos. E ágape, que é uma nova dimensão de amor que só Deus pode lhe dar, o amor de Deus. E é maravilhoso ter Deus em seu coração, ter a Cristo, que lhe dá uma dimensão especial de amor em seu casamento. Agora, por que Deus diz que você não deve adulterar? Primeiro, para proteger o casamento. Se você comete imoralidade antes do casamento, isso vai afetar seu casamento depois. Talvez só mais tarde, talvez só depois da lua de mel, mas vai afetar sua vida e causar infelicidade e miséria. Segundo, para guardar seu corpo, para protegê-lo